Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a advogada Juliana Dias Diogo. Juliana, seja bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Nesta quinta-feira comemoramos aí o Dia do Trabalhador Doméstico, né? E é uma profissão que se igualou às outras profissões a partir de 2013. 2015 teve um complemento e hoje é uma profissão que tem aí os direitos que as outras profissões também tinham e já conseguiram, né? O grande avanço, a grande mudança para o trabalhador doméstico foi em 2013? A grande mudança foi em 2013, que houve alteração na Constituição e a partir daí foram assegurados direitos que antes eram completamente ignorados para os domésticos, principalmente a questão de hora extra, intervalo. Foi garantido já a questão do fundo de garantia, que era uma questão importante para os domésticos, e isso agora em 2015 foi regulamentado, dando efetividade a essas alterações. Tudo isso nesse dia é para se comemorar? Sim, é para se comemorar, porque foi um grande avanço, porque até então não havia grandes diferenças na questão de trabalhador, né? Assim como os demais, o empregado doméstico é um trabalhador e nada mais justo que ele tenha os mesmos direitos garantidos. Até 2013, qual era o direito que eles tinham? Eles tinham direito a salário, férias, 13º e aviso prévio. Com a mudança da lei? Eles passaram a ter direito também à hora extra, ao fundo de garantia, seguro-desemprego, adicional noturno, intervalo para almoço e refeição, além de outras garantias que a lei estabelece, que são mais peculiares a cada contrato de trabalho. Nessa questão do horário noturno, de folga, tudo isso é negociado diretamente com o empregador? Não negociado, é garantido, né? Você pode fazer algumas adequações, isso sim é negociado com o empregador, mas essas garantias já são estabelecidas em lei e todos têm direito. Caso não for cumprido isso, o empregador tem problema? Sim, ele pode enfrentar uma ação judicial ou até mesmo uma denúncia perante o Ministério do Trabalho, e isso pode ficar um pouquinho caro para ele mais adiante. Essas denúncias do Ministério do Trabalho são comuns? Muito pouco, tá? Até porque assim, o Ministério do Trabalho, como um órgão fiscalizador, ele tem poderes limitados, né? Por exemplo, para que o funcionário tenha uma efetiva recebimento dessas garantias, ele tem que usar através de uma ação judicial. Hoje existem muitas dúvidas sobre os direitos do trabalhador doméstico. Acredito que é uma coisa que se mantém ainda e se vai manter por um determinado período, né? Sim, até 2015 ainda tinha mais dúvidas, porque alguns direitos que já estavam garantidos ainda não eram exigíveis, porque dependia dessa regulamentação que veio agora em 2015. Agora são mais questões de interpretação da legislação, porque a lei ela é muito completa. Ela estabelece todos os direitos, as formas que esses direitos são exigidos, mas ainda assim existem algumas dúvidas na aplicação dessas regras. Quais seriam essas dúvidas mais comuns que chegam até vocês na aplicação dessas regras? É mais assim, horário de trabalho, como que você pode fazer o controle desses horários, o que o funcionário pode exigir que o patrão faça, são mais dúvidas do cotidiano mesmo da relação de trabalho. Do dia a dia do trabalho. Do dia do trabalhador. O empregador, ele pode fazer todo esse controle ou toda essa parte burocrática através de um site, de uma própria plataforma que é o E-Social, que foi criado justamente com essa finalidade? Sim, o E-Social ele veio como um facilitador para o empregador, onde ele consegue fazer quase todo o controle do contrato de trabalho. Ele faz o registro do funcionário, ele retira as guias para fazer as contribuições sociais e de fundo de garantia. Lá ele também faz controle, emissão de folha de pagamento, como num caso de rescisão também ele pode emitir termo de rescisão e fazer os cálculos das verbas que o funcionário tem direito. E o funcionário tem como acompanhar se está sendo pago, se o empregador está deixando de fazer algum recolhimento? Sim, ele tem como controlar, até porque todas essas informações são passadas para a Caixa Econômica, que é o gerenciador do Fundo de Garantia, e para o INSS.
Então, o funcionário ele pode sim fazer esse controle. No caso, empregados domésticos e diaristas, é diferente? Sim, o empregado doméstico ele é um funcionário e enquanto a diarista é um trabalhador autônomo, né? Então, os direitos que a lei complementar, e bem como a emenda constitucional de 2013, eles são voltados exclusivamente para as empregadas domésticas, que são funcionárias. A diarista ainda é um trabalhador autônomo, que assume o risco de sua atividade, então ela tem direito ao salário pela sua prestação de serviço e pode contribuir como um contribuinte individual para o INSS. Essa contribuição também garante alguns benefícios? Sim, ela garante todos os benefícios de um trabalhador autônomo comum. Ela tem que fazer o registro junto ao INSS e fazer o recolhimento mensal com base no seu recebimento. É importante o empregador agir perante a lei, seguir isso para evitar problemas futuros, né? Sim, porque caso ele dê descumprimento à lei, o empregado pode entrar com uma ação judicial e que isso eleva muito o custo do empregador numa demanda, né? Isso pode demorar, judicialmente falando? As ações trabalhistas, elas variam muito de comarca para comarca. Comarcas maiores, que têm mais processos, acabam demorando mais. Comarcas menores acabam sendo mais rápidas. Aqui na nossa região, a gente tem sorte que a comarca de Poços de Caldas ela é bem rápida. Então, geralmente, em torno de 6 meses a um ano, a gente obtém algum resultado. Por isso vale a pena fazer tudo certinho, usar o e-social? Vale muito a pena, porque as verbas que o empregador são devidas mês a mês, numa eventual ação trabalhista, ele tem que pagar tudo numa única parcela, corrigido com juros, multa, então acaba saindo bem caro. Quando o empregador doméstico ele tem dúvidas, senta, conversa com o empregador, senta com o empregador e o advogado conversa, qual a orientação que você deixa? O ideal é sempre conversar, assim como a própria lei estabelece algumas regras, determinadas alterações nos direitos que foram assegurados tem que necessariamente constar no contrato de trabalho. Então é importante essa negociação e que esse contrato de trabalho seja escrito, porque assegura o trabalhador e o empregador, que já tem todas as normas pré-estabelecidas para poder direcionar a relação de trabalho. E se tiver dúvida, sentar e conversar? O ideal sempre é sentar e conversar e procurar um profissional de confiança para esclarecer essas dúvidas, para que não gere problemas futuros. Pelo que você percebe, aqui mais no interior, as pessoas têm aderido a esse e-social, têm feito esse registro? Na maioria dos casos, não. Como algumas pessoas que tinham empregadas domésticas têm um custo de vida mais baixo, eles passaram a optar por trabalho com diaristas. Mas, de modo geral, esse registro dos domésticos vem crescendo. Isso já vem há algum tempo ganhando força e acredito que daqui para frente isso vai só melhorar. Podemos dizer assim que foi feita justiça com essa classe? Sim, porque não havia um motivo específico para que houvesse essa diferenciação. O trabalhador doméstico é um trabalhador como qualquer outro e tem que ter as garantias mínimas para poder exercer seu trabalho. E quando ele sai de um trabalho, fez lá o seu acordo, tudo pelo e-social, e logo ele já está com todo o seu fundo de garantia e os seus benefícios? Sim, já está tudo garantido, principalmente a questão da previdência, que anteriormente os domésticos tinham muita dificuldade com a questão de aposentadoria. Hoje isso já facilitou bastante para eles. Tá, joia. Juliana, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a advogada Juliana Dias Diogo.